Boa noite a todos vocês que começam agora a participar dessa live de hoje, dia 8 de fevereiro de 2022. Essa live é uma live que eu sei que muitas pessoas esperam, porque esse tema é um tema muito polêmico, de certa forma recente, e muita gente tem curiosidade de saber mais a respeito. Eu estou falando sobre o tema da live de jejum intermitente. Então hoje o tema será esse. Para quem está chegando agora, Vaz Galvão, boa noite a todos vocês, Juliana, Nádia, né, Sônia. Espero que vocês tenham um bom proveito nessa aula, né, nessa aula live. Gostaria que vocês ficassem também bem tranquilas com relação a fazerem as perguntas, questionamentos, que eu acho que é muito comum, porque, como eu falei, é um tema de certa forma recente e tem muita gente que fala a respeito, a gente vê muita matéria, né, nas redes sociais, enfim, e as pessoas às vezes se confundem muito com essa estratégia nutricional, que é o jejum intermitente. Gente, jejum intermitente, então, como eu acabei de dizer, é uma estratégia nutricional, tá? Não é um modismo, não é, porque agora é moda fazer jejum. Não é nem moda, até porque o jejum é algo que nossos antepassados já faziam. Nós não tínhamos à disposição comida a todo momento, a todo tempo. A gente tinha que caçar para poder ter a comida, para poder então consumirmos aquela comida que a gente caçou. Então a gente passava longos períodos em jejum para poder então correr atrás do nosso alimento. Então os nossos genes já estão preparados para suportar um jejum. O que nós fizemos ao longo desse tempo todo que se passou é que a gente começou a mudar essa questão genética de ter essa oferta de comida a todo instante. E também porque eu sou uma nutricionista já formada há muito tempo, que na minha época de formação, a gente ainda pregava muito, há poucos tempos atrás, que as pessoas, os pacientes, a alimentação correta é aquela que a gente comia de 3 em 3 horas. Eu não estou dizendo também que seja errada, mas não é para todo mundo isso. Então, essa questão hoje de todo mundo ter que comer a toda hora é algo que a gente não orienta mais. Enfim, as coisas, a evolução aconteceu, os estudos também foram se aperfeiçoando e a gente hoje percebe que o jejum intermitente, não é que percebe, a gente tem comprovações que o jejum intermitente tem vários benefícios para o nosso organismo. E é óbvio que, se bem orientado, sempre por um profissional, você vai colher os frutos dele, sim, vai colher todos os benefícios que eu vou falar agora nessa live, tá? E sem contar que, além dos nossos antepassados já terem períodos longos em jejum, a gente também tem o jejum feito de forma religiosa, né? Que as pessoas têm por outros motivos, né? Para você poder levar sua espiritualidade, por essas questões religiosas e que também acabam colhendo os benefícios deles, tá? Então, jejum não é modismo, gente. Jejum é uma estratégia nutricional que, desde que seja bem feita, ela vai ter vários benefícios para vocês. E a gente tem vários protocolos de jejum. Então, o jejum a gente tem o fisiológico, que é o mais comum que as pessoas fazem, que é o jejum de 12 horas. Então, jejuar por 12 horas, gente, é uma coisa comum, né? Então, tipo assim, eu parei de comer às 8 horas da noite e tomei meu café às 8 horas da manhã. Pronto, jejuei por 12 horas. Excelente, mas isso é uma coisa natural. Então ela não vai ter um impacto no nosso metabolismo, não vai ter todos os benefícios que nós podemos ter através de um jejum mais prolongado.
Agora, isso não quer dizer que para mim poder fazer a adaptação ao meu organismo, eu possa começar por um jejum de 12 horas, porque por incrível que pareça, gente, tem muita gente que nem por 12 horas consegue ficar em jejum, né? Que são pessoas que comem tarde da noite, acordam de madrugada para comer, então são pessoas que não conseguem fazer nem por 12 horas, que está inadequado. A gente vai treinar essas pessoas primeiro a fazer o jejum de 12 horas, para depois então estender. Aliás, é bom que vocês saibam, porque tem muito paciente que chega aqui até o meu consultório já querendo fazer de pronto jejum intermitente. Então, porque escutou falar, porque o amigo fez, porque só que tem uma alimentação toda desregulada. A pessoa tem vários problemas de saúde às vezes, ou até não tem, às vezes ela só quer fazer por conta do emagrecimento, mas ela quer já fazer como primeira estratégia um jejum intermitente. Gente, a minha prática clínica, Roseli, eu já vou responder sua pergunta. A minha prática clínica diz o seguinte: eu não faço de primeira instância jejum intermitente. Eu primeiro reorganizo a alimentação das pessoas. Eu mudo a qualidade do que ela está comendo, faço uma alimentação desintoxicante, às vezes é necessário num primeiro momento. Então a gente faz um trabalho de reeducação alimentar e aí, dependendo do que ela tem de respostas, aí sim a gente pode estar entrando com uma estratégia de jejum intermitente. Então nunca é a primeira estratégia que eu uso. Eu primeiro faço todo um trabalho de reeducação alimentar, tá? Dificilmente, a menos que o paciente já venha fazendo jejum, que tenha se dado bem, e às vezes ele fala, ai, mas doutora, não sei se está correto, então às vezes eu já, como ele já estava acostumado, eu vou fazer uma adequação melhor, né, com suplementações adequadas, e aí para ele conseguir otimizar mais os resultados que ele tem como objetivo, ok? Bom, então, gente, depois de passado essas duas fases, vamos supor que eu passei por uma primeira desintoxicação ou reeducação alimentar, depois eu comecei então a adaptar esse organismo a 12 horas de jejum, caso ele não faça, e aí eu vou pro protocolo mais comum que nós fazemos, que é o 16/8. O 16/8 significa jejuar por 16 horas e comer por 8 horas, tá? Então você tem por isso que chama jejum intermitente, né, gente? O problema de você não comer e tem a janela de oportunidade de você comer. Então é períodos comendo, se alimentando e períodos não comendo. Então isso é uma coisa meia, por isso que eu falei que é nova, é meia confusa na cabeça das pessoas, né? Às vezes muitas das pessoas, até foi uma das perguntas que me fizeram agora, quer ver quem fez? Eu vou te responder, Dulce. Aqui, a Roseli Ribeiro tá falando assim, que ela não consigo fazer jejum, fico fraca, tremendo muito, só se eu ficar deitada. Então, às vezes, é mais um aspecto psicológico, ansioso, porque vai ficar eu tenho que ficar em jejum. Então, você gera uma expectativa, uma ansiedade que pode causar esses sintomas. Porque nós temos uma reserva praticamente infinita de energia. O tecido adiposo que nós temos, a quantidade de tecido adiposo que nós temos, gera energia com muita facilidade. A gente tem um potencial energético muito grande, só precisa habilitar o nosso organismo a isso, a fazer com que haja a produção desses corpos cetônicos que acontecem no período do jejum, para então esses corpos cetônicos fazer com que haja geração de energia. Então isso é uma adaptação, voltar a adaptar o corpo como ele foi programado lá atrás. Então essa questão da fraqueza é uma questão muito psicológica, né? Que eu tenho que respeitar também. Agora, tem alguns pacientes que realmente não têm indicação do jejum, que eu também vou dizer quais são, tá? Mas pode estar envolvido esse aspecto emocional. Então, gente, quando eu faço esse jejum, esse protocolo 16/8, é bem fácil, porque eu jantei às 8 horas da noite
e vou comer ao meio-dia. Tranquilo, a maioria consegue fazer isso. Imagine, se 12 horas para vocês já é fácil, mais 4 horas, é só estender mais 4 horas, dá 16 horas, né? E aí ao meio-dia você almoça. Agora, se o seu problema tá, porque você, tipo assim, eu não consigo ficar sem café da manhã, doutora, porque eu morro de fome de manhã. Tem pessoas que têm uma necessidade de comer de manhã. Então o que que eu faço? Eu tiro o jantar. Ele vai comer às 7 horas da manhã, aí ele vai comer às 15 horas o almoço, pode ter, lógico, uma refeição entre as 7 e as 15, e aí ele vai jejuar até o dia seguinte, né? Então eu também consigo fazer isso, eu tiro o jantar. E se o problema tiver, eu gosto de comer de manhã, durante o dia eu não tenho fome nenhuma e quero comer no jantar. Tiro as 16 horas desse meio do dia. Ele vai tomar café da manhã às 6 horas da manhã e vai comer às 10 da noite. Pronto, dá para ser feito isso. O importante é eu ter esse jejuar 16 horas. Se eu vou tirar o café da manhã, se eu vou tirar o almoço ou se eu vou tirar o jantar, isso eu tenho que fazer de acordo com a individualidade de cada um, de acordo com a rotina de cada um. Isso não quer dizer que eu não vou ter as vantagens que eu poderia ter no jejum. Outra coisa, gente, durante a janela de alimentação, eu posso ou não ter deficiências calóricas, eu posso ou não fazer uma dieta low carb, eu posso ou não fazer uma dieta, sei lá de que jeito, uma plant-based. Isso, a dieta que eu vou orientar durante a hora de alimentação depende também da sua necessidade. Então, nem sempre eu vou fazer o jejum para o emagrecimento. Se eu não vou fazer para o emagrecimento, eu não preciso restringir calorias nesse período. Eu não preciso fazer low carb nesse período. Enfim, então é importante também que vocês saibam isso. Eu posso colher outros benefícios. Então, isso é importante. Agora, se eu quero, além de colher todos os benefícios, também fazer com que haja uma redução de peso, que eu quero ter emagrecimento, aí eu posso ter um déficit calórico na janela de alimentação que pode ser de 25% até 50% das calorias necessárias diariamente. Então vamos supor que uma pessoa tem uma necessidade de 2.000 calorias, mas eu quero fazer essa pessoa reduzir peso. Então durante as 8 horas que ela vai se alimentar, eu posso fazer com que ela consuma apenas 1.500 calorias ou até 1.000 calorias, depende da necessidade dessa pessoa, certo? Então isso também é um fato que vocês precisam saber. Outra coisa é o jejum, um outro protocolo, também é um jejum mais difícil, que é o de 24 horas. 24 horas, gente, eu geralmente oriento 1 ou 2 vezes na semana. Eu tenho alguns pacientes que fazem 1 vez por semana, geralmente são pacientes que fazem na segunda-feira. Também é muito bacana. Tem pacientes que fazem por questões religiosas e tem pacientes que fazem porque querem fazer o jejum na segunda-feira. Também pode ocorrer isso. Esse jejum de 16 para 8, a gente não precisa fazer todos os dias. Você pode fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Os outros você pode fazer normalmente, tá? Ou então fazer todo dia. Tem gente que se adapta tão bem que prefere tirar o café da manhã todos os dias. Então, vocês vejam que não tem tanta receita de bolo. A gente tem protocolos, mas os protocolos, eles têm que ir de encontro às necessidades individuais. Então, a gente tem que fazer essas considerações, tá? Então, o outro protocolo, como eu falei, é o de 24 horas, mais difícil, que eu sugiro no máximo 2 vezes por semana, tá? E aí tem um outro ainda protocolo que é mais raro de acontecer, que é do guerreiro, que é 20 por 4, que é jejuar por 20 horas e comer por 4 horas. Então esse é mais difícil ainda, né? Porque imagine você fazer o jejum o dia inteiro e começar a comer às 4 horas da tarde e até às 20 da noite. Seria mais ou menos essa a proposta, tá? E depois ficar até o dia seguinte às 4 horas da tarde. Então esse também não é tão fácil, é um protocolo mais difícil,
que é lógico que a gente não vai começar pelo mais difícil. Então, quem perdeu a live do começo, que eu comecei a falar, eu disse para você, está chegando agora, a live é sobre jejum intermitente, e a gente nunca começa logo com essa estratégia nutricional, gente. A gente começa com reeducação alimentar, a gente começa com desintoxicação, e depois, então, a gente vai fazendo, então, se necessário, esse protocolo do jejum intermitente. E aí, como eu falei, o mais comum é o de 16/8, que eu vou adaptando o organismo para chegar a essa condição. Super tranquila, vocês vão ver só. Aí, quais são os benefícios que a gente tem, então, doutora, no jejum intermitente, nessa estratégia? O primeiro benefício, que é sensacional, é o reparo das nossas células, reparo celular. Olha só, o aparelho digestivo, gente, vai ter um descanso. Esse tubo digestivo, às vezes, de muita gente, não para de trabalhar, porque toda hora as pessoas estão beliscando, comendo alguma coisa, né? E às vezes é o que eu falei pra vocês, a questão do jejum é só você falar, você vai ficar sem comer, parece que dá aquele desespero. Gente, não é assim. Você pode ficar carregando uma maçã, por exemplo, uma fruta na bolsa, se der o desespero, der fraqueza, é só comer a maçã e pronto, né? Não é uma coisa que é rígida, e aí você vai se adaptando. Então, veja, quando eu faço um jejum, eu vou estar descansando todo esse aparelho digestivo, aí eu vou conseguir fazer reparos, né, dessas células que não conseguem parar de trabalhar quando estão quando estão funcionando. Então toda hora eu tô comendo, então são as enzimas que eu tenho que fabricar, é meu aparelho digestivo que vai ter que digerir aquela comida, intestino que vai ter que trabalhar mais. Então eu consigo fazer um descanso no aparelho digestivo, eu consigo fazer um reparo em todas as minhas células, reparar toda essa mucosa gástrica, mucosa intestinal. Eu consigo também melhorar o reparo de todas as células do meu corpo, não é só do reparo da parte digestiva. Quando a gente começa a comer uma alimentação toda desbalanceada e toda hora comendo, e alimentos inflamatórios e tudo mais, eu tenho ali células defeituosas, células que são já velhas, proteínas, células mal feitas, que já estão realmente envelhecidas e elas precisam ser reparadas para não se multiplicar dessa forma, porque se ela se multiplicar já com alterações dentro do citoplasma, você pode ter problemas até de gerar doenças e doenças crônicas, ou então doenças degenerativas, ou então até células cancerígenas. E se eu tenho uma condição de fazer com que haja um reparo melhor em todas essas células defeituosas, que o meu corpo consegue fazer uma apoptose, que é englobar essa célula aí, mandar ela embora, essa proteína, o que acontece? Eu vou ter só células mais espertas, mais ágeis, mais funcionais. Então eu vou trabalhar de uma forma diferente todo o meu metabolismo, porque eu consigo fazer reparos celulares e evito doenças, inclusive o câncer, nesse sentido. Outra coisa, eu tenho também uma melhor ação do hormônio da insulina. Então, quando eu dou um descanso na minha alimentação, porque geralmente são pessoas que têm uma desorganização na alimentação, comem muito carboidrato refinado, açúcares, farináceos e parará, tem uma resistência maior insulínica, tem gordura maior abdominal, e isso gera um diabetes, é um pré-diabético. Então, quando eu faço um jejum intermitente, eu melhoro a ação da insulina, consequentemente, eu vou evitar um diabetes tipo 2. Então, isso é super importante. Além do que, se eu melhoro minha ação da insulina, a insulina, a gente lembra, é um hormônio anabólico para gordura, ela faz construção de gordura também, ela dificulta seu emagrecimento, ela é mais inflamatória, então eu diminuo a inflamação, eu vou conseguir também melhorar essa questão do emagrecimento, vou melhorar a minha ação da insulina, minhas células vão agir de uma forma melhor e eu vou evitar um diabetes. E para quem já tem a diabetes instalada, você também consegue controlar mais o diabetes. Então, metabolismo dos carboidratos,
metabolismo, ter uma glicemia melhor, os níveis de insulina melhor, acontecem quando você faz um jejum intermitente, tá? Temos essa vantagem também. Vamos ver quem que entrou aqui que tem perguntas para fazer. Angelita Bastos fala: idoso pode fazer com 75 anos? Já, então, nessa fase de idade depende muito do idoso. Eu vou falar as contraindicações. Se é um idoso ativo, ok, mas se é um idoso que já está com carências nutricionais, o status nutricional abalado, aí eu não posso fazer logo de cara um jejum intermitente. Eu vou ter que preparar ele para isso. Eu tenho que saber. Porque, gente, a idade cronológica pode ser diferente da biológica. Eu posso ter uma pessoa com 75 anos, cronologicamente, mas biologicamente ela pode ter 60. Então, depende para quem. E posso ter uma pessoa de 60 anos com uma idade cronológica, com uma idade biológica de 75. Então, eu preciso, a idade cronológica não é tanto referência para mim saber se eu posso ou não aplicar o jejum, tá? Outra coisa super importante também são as expressões genéticas que a gente modifica, ou seja, eu vou ativar os genes da longevidade. Por isso que a gente fala que o jejum intermitente melhora a nossa longevidade, vai melhorar, vai estimular genes para poder melhorar essa condição genética nossa. Ela também diminui as inflamações, como eu falei para vocês já, até por conta da melhor ação da insulina, tá? Mas também porque ela melhora vários marcadores inflamatórios, como colesterol, LDL, colesterol oxidado. Então, para quem tem colesterol alto, que é o LDL oxidado ruim, quem tem triglicérides alto, jejum intermitente melhora muito, gente. Então, PCR, que é o fator inflamatório, ferritina, colesterol, triglicérides, são marcadores que vão me falar: olha, a pessoa está mais inflamada, está com mais gordura corporal, então ela melhora bastante, o jejum intermitente melhora. A gente vê nitidamente isso nos exames laboratoriais, tá? Então, olha só quantas coisas benéficas. Além do que, a gente também tem uma melhora na parte da saúde cerebral, porque a gente melhora um hormônio lá no cérebro que chama-se BDNF, ou seja, fator neurotrófico derivado do cérebro, que auxilia na sobrevivência dos meus neurônios e na neurogênese, que é a plasticidade dos neurônios. Então evita doenças degenerativas neurológicas como Alzheimer e Parkinson, tá? Memória, foco, concentração melhoram muito quando você faz jejum intermitente. As pessoas veem isso nitidamente. É muito frequente essa observação, grande parte das pessoas percebem essa diferença quando ficam nesse período, nessa estratégia nutricional, nesse período de jejum, de descanso, né? Porque os corpos cetônicos que são liberados nesse período são sensacionais para dar energia, inclusive o cerebral. Diferente de quando você não para de comer, fica beliscando todo dia, que tem aquela alimentação toda irregular, sem horários, que enche o organismo de toxinas, de açúcares, que são neurotóxicos, né? Quando você aumenta a insulina, que também resistência insulínica, que também isso agrava muito as questões das memórias, concentração, degeneração de neurônios. A glicose faz muito isso. O açúcar faz muito isso. Se eu estou fazendo um jejum intermitente que eu melhore os níveis glicêmicos e insulinêmicos, esses picos de glicose e insulina, gente, eu vou fazer os meus neurônios trabalharem menores, as sinapses nervosas ficam melhores, aí me dá mais foco, mais energia, entendeu? Além do que, lembram que as células que estão defeituosas, elas vão ser mortas, né? Vão ser consumidas e realmente a gente tem uma eficiência das células que sobram de uma maneira muito melhor, eficiência funcional.
Outra coisa muito legal é a biogênese mitocondrial. Esse nome, gente, vocês não precisam decorar, mas isso ocorre no jejum intermitente. A biogênese mitocondrial é porque dentro de cada célula a gente tem uma usina de energia que se chama mitocôndria. Ela que vai gerar energia pra gente. Quando eu fico no jejum, eu faço o quê? Isso também acontece durante os exercícios, tá? Exercícios físicos. Eu vou aumentar o tamanho dessas mitocôndrias, eu vou aumentar o volume dessas mitocôndrias, eu vou aumentar o número dessas mitocôndrias. E isso faz com que eu gere energia de uma maneira mais fácil. Isso faz com que eu oxide gordura de uma maneira mais fácil. Então, olha outra vantagem que vai levar a gente ao emagrecimento de forma indireta, melhorando a biogênese mitocondrial, tá? Então, esse é um outro fato positivo, super positivo do jejum intermitente. E, obviamente, deixei por último o emagrecimento. Se eu tenho melhor ação da insulina, se eu tenho mais disposição, se eu tenho mais foco, se eu tenho mais reparo celular, se eu melhoro minha fonte de energia, se eu melhoro a oxidação lipídica, os níveis de colesterol, de triglicérides, gente, melhora a esteatose hepática, obviamente, né? Se eu melhorei triglicérides, você sabe que a esteatose hepática é gordura no fígado, e isso tudo vai também melhorar e, consequentemente, eu vou ter o emagrecimento melhor, principalmente se eu fizer aquele déficit calórico que eu falei para vocês na janela de alimentação, certo? Vamos lá, deixa eu ver quem que perguntou mais alguma coisa. A Roseli, será que é porque tenho hipoglicemia? Então, se você já tem instalada a hipoglicemia, o jejum intermitente não causa hipoglicemia, gente, bem claro isso. Se você já tem instalada essa disfunção, aí a gente tem que fazer de uma forma gradativa. Talvez você não consiga fazer o de 16, pode fazer só o fisiológico de 12, né? Que já é algo bom para você. Então a gente tem que ver, cada caso é um caso, tá, Roseli? E durante essa janela de oportunidade de 12 horas de alimentação, saber como controlar a sua hipoglicemia, que também é muito importante, tá? Para que ela não piore. Então, se você já tem ela instalada, aí então é outro caso. A gente pode fazer um jejum com menos hora, tá? Agora, vou repetir, jejum intermitente não dá hipoglicemia. Aqui, ó. Ainda mais os feitos de uma maneira adequada. Vamos ver quem tem mais pergunta. Amélia fala, B. Melo. Boa noite, eu não consigo tomar café da manhã, estou com sobrepeso. Amélia, não precisa tomar café da manhã. Isso é um paradigma que já foi quebrado. Não existe mais aquela questão, ai gente, o café da manhã é a primeira refeição do dia mais importante. Não, se você não tem fome no café da manhã, não coma. Né? Faça o seu jejum das 8 horas da noite. Aliás, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pensem que também, dentro de tudo isso que eu tô falando, essa estratégia de jejum intermitente, a gente está pensando em questão de saúde, em questão de ter bons hábitos alimentares, obviamente, né? Que o jejum tem esses benefícios, mas assim, é importante ficar pelo menos 2 horas sem você comer antes de dormir. Então eu tô falando, você pode jantar às 8 horas, mas o ideal é que você vá deitar só depois das 11 horas, né? 8, 9, 10, depois das 10 horas, 10 e meia, pelo menos isso. Fique de 2 a 3 horas sem se alimentar à noite. E aí então você não toma o café da manhã e aí vai direto para o almoço. Não tem problema. Você quer jantar às 9 horas da noite? Aí você vai comer às 21 horas, aí vai almoçar 1 hora da tarde, tá? Aqui. Valéria Santos falou, boa noite, doutora. Aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Gisele, eu vou já falar sobre isso, Gisele, se água com limão quebra. Peraí. O que comer para sair? Também vou fazer. Autofagia, Valéria Severino, autofagia significa uma célula come a outra, entendeu? É assim, é uma apoptose que a gente faz, é uma morte celular,
né, que o organismo faz quando ele detecta células defeituosas. Seria isso. Aqui, boa noite, Thelma. Aqui. A Vaz Galvão fala: eu tomo chás por 3 vezes ao dia. Faço uso de algumas cápsulas do tipo ômega, clorela. Isso quebraria? Vou explicar para vocês quais são os suplementos que vão quebrar jejum. Vamos lá, deixo aqui. Boa noite, doutora Rosélia. Obrigado pela aula de jejum. Paula. Estou na menopausa. Quais os benefícios para essa fase de vida? Faço todos os dias tirando café da manhã e almoço por volta das 14. Ok, você pode almoçar por volta das 14 horas e aí você pode fazer um lanche da tarde, pode jantar. Se você faz 14 horas, você pode jantar até 10 da noite, mas também vai ter que dormir 2, 3 horas depois, tá? Então, 10 da noite você janta, para de comer até as 2 horas da tarde. Esse é um jejum de 16 horas que vai ter muita vantagem também na menopausa, por conta de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Aqui, porque vocês sabem que a mulher na menopausa pode aumentar colesterol, pode aumentar a resistência insulínica, pode aumentar a gordura abdominal. Como eu falei, jejum intermitente melhora isso, foco, memória, tá? Gostaria de saber se interder nas atividades físicas. Paula, vamos lá, deixa eu já responder as dúvidas, que eu vou responder a todas essas questões de vocês, que são muito comuns, ó. O que não quebra jejum, gente? O que não quebra jejum é água, obviamente, água com limão, água flavorizada. Vamos supor que eu ponho um hortelã, um gengibre na água, não tem problema. Chás não quebram jejum desde que não sejam adoçados, nem açúcar e nem adoçantes, tá? Não são permitidos no jejum. Assim como cafés também não quebram jejum. Então, água, chás e cafés que não se usa, não devem ser usados. Açúcar nem adoçante não vai quebrar seu jejum. Pode estar consumindo, né? E devem ser consumidos para ter uma boa hidratação. Isso não tem problema nenhum, só não pode adoçar. Pular o café da manhã, tem problema? Acabei de falar que não tem problema. Essa questão é um paradigma. Tem que tomar um café da manhã? Não. Se você fizer o jejum de 16 horas e quiser pular o seu café da manhã, se para você nem sentir fome, melhor ainda. Excelente. Tem muita gente que não faz a mínima questão do café da manhã. Aí é um bom horário para ficar jejuando, aproveitando o tempo da noite, né? Tomar suplementos quando estiver de jejum. Olha aí. Ó. Se os suplementos não tiverem calorias, vocês podem consumir os suplementos que não vão quebrar o jejum. Quais são os suplementos que vocês que quebram o jejum? O whey protein quebra jejum. Ele tem calorias, são aminoácidos, né? Por exemplo, se eu vou tomar uma maltodestrina, uma palatinose, uma ribose, também são açúcares, vão quebrar o jejum. Se eu vou tomar de repente um isotônico, também quebra jejum, tá? Se eu vou tomar um TCM, triglicéridos de cadeia média, que é uma gordurinha, pouca quantidade, eu não vou quebrar o jejum, né? Principalmente porque ele não tem nada de açúcar. Se eu vou tomar uma coenzima Q10, eu não vou quebrar. Se eu vou tomar um ômega 3, eu também não vou quebrar, porque é uma gordurinha, não vai ter problema. Se eu vou tomar vitaminas, minerais, vitamina D, se eu quero tomar um complexo B, vitamina C, vitaminas e minerais, magnésio, nenhuma vitamina e mineral tem caloria, gente. Então isso não quebra jejum, tá? Não tem problema. Os problemas ocorrem quando a gente os problemas ocorrem quando a gente vai pensar em proteínas suplementadas ou em aminoácidos suplementados, isso sim, né? Ou em carboidratos suplementados, isso sim quebraria jejum, a nível de suplementos, né? Colágeno, o colágeno, se ele tiver calorias, também quebraria jejum. Se ele não tem calorias, não tem porquê, né? Se ele tiver... vamos supor, eu vou fazer um colágeno que tenha adoçante, eu já não vou usar no jejum, tá? Geralmente difícil, né? A não ser que seja colágenos puros, mas mesmo assim, colágeno, lembra,
se for um verisol com 2,5 de proteína, mas se eu fizer uns 10 gramas de proteína, aí já vai quebrar o jejum. Devo fazer por quanto tempo? Cláudia Vaz, depende, né? Depende. Se você é uma pessoa que está se sentindo bem, você pode fazer, ir fazendo. De repente você não precisa fazer todo dia, como eu falei, pode fazer 2 ou 3 vezes por semana. De repente você já chegou no teu objetivo, então, não, mas eu adorei, vou fazer 2 vezes por semana. Ou então você viu, agora eu vou parar, vou começar a fazer um trabalho de reeducação alimentar, eu já consegui minha meta, meu objetivo, melhorei todos os meus exames laboratoriais, já cheguei no meu peso, então chega, vou começar a fazer agora a reeducação alimentar, uma dieta equilibrada, com 3 refeições principais, 2 lanches intermediários. Ok, com jejum de 12 horas. Aí, tudo bem, chegou, você foi viajar, parou por um período de férias, isso e aquilo, olha, vou voltar e fazer mais 2 meses de jejum intermitente. Então, não tem muito essa questão de por quanto tempo, a periodicidade ou por quanto tempo você vai fazer vai depender da tua necessidade. Se você se der bem, você pode fazer com uma forma constante, né? Não necessariamente todos os dias, mas 2, 3 vezes por semana. Outra pergunta muito comum é, quando eu treino, aí ó lá, alguém me perguntou, posso fazer o jejum quando eu tô treinando, que se calhar no período de jejum? Pode, desde que eu treine meu organismo para isso. Quando eu treino, eu faço uma adaptação, eu primeiro vou colocando pouquinha coisa e depois eu vou fazendo meu paciente ficar em jejum, aí vocês vão ver que o treino fica até melhor. Eu sou uma pessoa que treino em jejum. Eu me sinto muito melhor fazendo meu treino em jejum, independente se é musculação ou aeróbio, do que comendo antes, com o estômago cheio. Então isso é muito individual. Se por acaso você passa mal, você vai fazer, como eu falei para vocês, num outro período, ou nos dias de jejum você não treina, né? Depende do seu caso. Ou então vai se adaptando a isso, mas pode fazer, não tem problema fazer no período de jejum, tá? Desde que você treine para isso. Agora vem a pergunta, como devo quebrar o meu jejum? Que eu sei que muitas de vocês querem saber. Quantas horas é o ideal para um bom resultado? E quantas vezes por semana? Thelma, no mínimo 16 horas, tá? Que é o melhor e mais comum dos protocolos, 16 horas de jejum para 8 horas de alimentação, e você pode fazer de 2 a 3 vezes por semana, que é o mínimo, né? Ou então todo dia. Como devo quebrar? Bom, se eu tô querendo regular, gente, a questão da glicemia, da minha insulina, geralmente são pessoas que vêm daquela desorganização toda na alimentação, já com resistência insulínica alta e que quer melhorar tanto a parte metabólica como também essa parte inflamatória e emagrecimento. Eu não vou iniciar minha alimentação com carboidratos. Muito menos com uma tapioca, como muita gente faz, achando que tá fazendo o máximo. Lembra que a tapioca, ela tem alto índice glicêmico. É uma farinha de mandioca refinada, que se eu asso ainda ela, eu vou aumentar mais o índice glicêmico. Então eu não vou fazer o uso disso, nem com pão, muito menos, nem com torrada. Não vou iniciar meu jejum, a minha janela, quebrar meu jejum, na verdade, desse jeito, né? Não vou fazer meu desjejum dessa maneira. Se eu vou fazer a hora do almoço, vamos supor que eu vou quebrar para o almoço, eu já vou almoçar, vou comer minha salada, meu grelhado e posso comer aí o meu tubérculo ou minha frutinha, não tem problema, né? Agora, se eu vou quebrar ele na hora de um café da manhã, vamos supor, aí eu posso fazer com castanhas, com proteína. Então o ideal é eu iniciar o meu jejum com proteínas e gorduras. É muito melhor do que com carboidratos, tá? Então isso é para ficar bem claro para vocês. Por que não fazer uma bela salada no almoço? Pode colocar as oleaginosas, pode colocar o azeite de oliva, né? Posso colocar legumes aí, não só saladas cruas, posso fazer um grelhado, peixe, frango, ovos. Então isso já seria uma boa alimentação para quebrar o seu jejum, certo? Então nunca comecem
a se alimentar depois do jejum com alimentos fontes de carboidrato, muito menos de índice glicêmico alto. E o legal, gente, também, antes de começar a comer, é tomar um copo de água com limão. Por quê, gente? Porque quando eu tomo água com limão, eu vou estar melhorando o suco gástrico, vou estar melhorando essa acidez, né? Vou fazer a gente fala assim que é o sistema tampão, ele vai ser alcalino, né? Quando eu chegar no estômago, limão, e aí eu começo a produzir mais suco gástrico para poder equilibrar esse pH. Então eu vou estar preparando o meu estômago para começar a digestão de uma forma mais eficaz. E vou aumentar a produção de sais biliares para também ajudar nessa digestão de gorduras. Então quebre o jejum sempre, primeiro com uma água com limão, depois vocês vão pensar num punhado de castanha, nozes, amêndoas, ou no azeite de oliva, ou então até no abacate, que é uma fonte de gordura boa, numa proteína que são ovos, peixes, ou frango, ou a carne, numa boa salada, em algo assim, tá? É para quebrar o jejum, dessa maneira. E jejuar faz perder massa magra? Não, muito pelo contrário. Como ele aumenta o hormônio de crescimento, né? Alguns trabalhos já demonstram isso, então a gente não vai perder, até porque a pessoa tem que fazer, lógico, exercícios físicos, né? Durante o jejum intermitente. Não precisa ser necessariamente nos dias de jejum, né? Quando você não tiver adaptado, mas pode fazer exercícios também na fase de jejum, quando você já tiver adaptado, mas você vai fazer exercícios resistidos, então não tem um porquê perder massa muscular. E também não pense que jejuar desacelera seu metabolismo, não, muito pelo contrário. Lembra da biogênese mitocondrial? Lembra que aquelas usinas de energias, as mitocôndrias vão trabalhar de uma forma melhor? Então você vai ativar mais seu metabolismo, vai ativar mais a queima de gordura e não vai ter essa lentidão no seu metabolismo não, viu gente? Esquece isso. O metabolismo ele só vai começar a desacelerar depois de 60 horas de jejum, que não é isso que vai acontecer. Bom, e o perigo à saúde, hein, doutora? Pode ocorrer? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui pra mim. Quando faço jejum, Thelma tá falando, tomo o café da manhã às 6 horas e fico de jejum até às 20 horas. Mas tomo água, está correto? Então ela faz o jejum do meio do dia. Das 6 às 20, não dá às 16 horas. Então pensa, ó, 6 da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Você teria que comer 22 horas. Se você está comendo 2 horas antes, você está fazendo o jejum de 14 horas. Não que seja ruim, mas não é tão impactante quanto 16. É um bom período. Você pode até, se você quiser, estender para as 21, depois ir para as 22 para deixar o protocolo de 16 para 8. Mas 14 também é um bom começo para você, tá? Medicações quebram? Medicações não, se não tem nenhuma caloria, tá? Então, por exemplo, vocês que têm que tomar remédio para tireoide, então vão ter que tomar em jejum e não vai quebrar o seu jejum, obviamente. Nem remédios controlados, de jeito nenhum. Se eu tenho que tomar um remédio para o colesterol, um remédio, sei lá, a gente vai ter que ver só essa questão, às vezes, de hipoglicemia antes, né? Aí sim, a gente vai ter que ver se caso vocês tomam, tipo assim, toma de noite, depois do jantar. Então, por isso que cada caso é um caso. Na questão da medicação, a gente tem que avaliar qual medicação, que tipo de patologia, que paciente é esse, mas em geral, os remédios, as medicações não quebram jejum. Aqui, tararara. Clorela também não quebra jejum, ela não tem caloria nenhuma. Shots quebram jejum? Shots de cúrcuma não, se vai limão não, maca que não tenha nenhum tipo de açúcar também não vai quebrar, nem tribulus terrestre, tá? Isso são ervas, não vão quebrar jejum.
Então, óleo de prímula cai até como a questão do ômega 3, também não vai quebrar jejum, é um óleo, assim como triglicerídeos de cadeia média, que é o TCM, não quebra jejum. O que comer antes e depois do jejum? Então, já falei, durante o jejum, tudo isso pode, né? Água, chás, o café, tudo sem adoçantes. E quando você começa a quebrar o jejum, começa a se alimentar, fontes de gorduras e proteínas boas. E aí eu vou até dar um exemplo já para vocês. Mirela, Matias, jejum é um estilo de vida e não uma dieta? Eu diria que assim, é uma estratégia nutricional. Eu não acho que seja um jejum um estilo de vida. Estilo de vida, gente, ele engloba, além da alimentação, de uma estratégia nutricional, ele engloba também a questão de um sono reparador, da prática de exercícios físicos, de você controlar o estresse. Então tem vários aspectos que vão colaborar para você ter ou não um estilo de vida mais saudável. Entre eles, a alimentação. E entre a alimentação, uma estratégia de jejum intermitente, tá? Quebrar o jejum é com gordura boa, castanha, ovos e peixe? Excelente. Mirela, é isso mesmo que eu acabei de dizer. Tararara. A Gleice Neri, que é uma grande seguidora minha. Consegui emagrecer e manter, graças a Deus, as dicas da doutora Roseli. Opa, muito bem. Vamos aqui. Quantas vezes na semana de 16 horas? De 3 a 4 vezes, tá bom? Tem gente que consegue fazer todos os dias sem problemas. Mais de 3 a 4 vezes já é de bom tamanho. Tem pessoas que conseguem fazer 2 vezes por semana, já é melhor que nada. Quer fazer 1 vez por semana? Você pode ir gradativamente. Você pode ter já uns benefícios, pelo menos se você fizer umas 2 vezes, né? Uma eu ainda acredito que seja muito pouco. Quem tem artrite reumatoide pode fazer jejum? Sim, as doenças autoimunes também melhoram muito, que tem características também inflamatórias. Café ou chás com adoçantes não estão inclusos no jejum intermitente. Café e chá sim, com adoçantes não. Aí. Quantas vezes na semana de 16 eu acabei de responder. A Rita fala, o que quebra o jejum? Que quebra o jejum tudo que tem caloria, né? Então assim, eu não posso comer açúcar, comida, toda comida, mesmo que seja fruta, vai quebrar seu jejum, né? Então isso não pode. Bom, perigo à saúde, gente. Se você ficar sem comer, não vai ter nenhum. É mais uma questão psicológica que eu falei pra vocês. A gente tem grandes reservas e a gente aguenta muito tempo em jejum. Como eu falei pra vocês, é só uma questão de adaptação, né? Aí você vai aguentando gradativamente. E também, se você se sentir mais tranquilo no início, pode carregar uma fruta com você. Como eu falei, deu aquele desespero, come a fruta e quebra o jejum aquele dia. E o outro você vai tentar conseguir e assim por diante. Tá? Agora, quem tem contraindicação do jejum? Contraindicação é o que acontece? Ômega 3 não quebra jejum, tá, Débora? Assim como o TCM. São gorduras, pouca quantidade, não vai ser 1, 2 gramas de gordura que vai quebrar seu jejum. Não é interessante para pessoas que estão em baixo peso, quem tem transtornos alimentares, tem anorexia, tem bulimia, quem tem, por exemplo, algum problema com relação à anemia, né, deficiências nutricionais importantes, quem tá, como eu falei, com baixo peso, não. Crianças, obviamente que não. Gestantes, não. Lactentes, não. Idosos, dependendo dos idosos, se forem idosos com carências nutricionais, com uma sarcopenia, uma fraqueza muscular. Deixa eu tomar água. Pessoas muito fracas, muito debilitadas, passaram por cirurgias grandes, pós-cirúrgicos, não dá para mim colocar jejum intermitente para essas pessoas, obviamente que não, né? Então, nesses casos, eu não vou colocar. Pessoas, como eu falei, que já tem essa hipoglicemia instalada, são pessoas que a gente vai trabalhar o jejum de uma forma diferente, bem mais amena. Pressão baixa, aquela pessoa que, nossa, eu tenho uma pressão baixa, não posso ficar sem comer, então é óbvio que eu não vou colocar para essa pessoa, né? E, enfim, essas são as pessoas que não podem fazer jejum intermitente. E como eu falei para vocês, a minha prática
sempre começar por detox, por uma reorganização de alimentação. Depois eu vou partir para o jejum. Tem muitos pacientes, gente, que empacaram com uma dieta low carb, que chegaram no platô e não emagrece mais. Enfim, daí eu acho que é uma grande estratégia para dar um boom nesse metabolismo e aí deslanchar outra vez com o emagrecimento, além de todos os benefícios, né? E aí, vamos dar um exemplo. Como que eu faria um jejum? Como que eu faço na minha prática clínica? Então, ó, começando, por exemplo, eu geralmente faço esse de 16 para 8 e pulo o café da manhã, que é o mais fácil das pessoas fazerem e aderirem. Então daí você vai dar salada, com grelhado, como eu falei, ou você dá um pouquinho de grão, às vezes um feijão, um ervilha, um grão de bico, ou um pedacinho de tubérculo, ou uma fruta. Então sempre a questão do carboidrato. Ah, tem mais um detalhe, gente. Quem não pode fazer um jejum intermitente? São atletas, né, que tem busca de hipertrofia, tem que comer cada 3 horas, construir músculo, aí esquece. Esses tipos de pessoas a gente não vai dar jejum intermitente. Então, eu posso quebrar o jejum com o almoço, usando saladas, vegetais crus e cozidos, com uma bela proteínas, com oleaginosas, com azeite de oliva, maravilhoso. Aí eu dou ou uma fruta com baixo índice glicêmico, um kiwi, um morango, um melão, alguma coisa assim. Ou então eu dou 1 ou 2 colheres de feijão, ou então eu dou 1 ou 2 rodelas de batata doce, isso e aquilo. Isso eu tô falando, gente, para as pessoas que querem emagrecer, obviamente. Se não for o caso, eu posso entrar aí com carboidrato normalmente, um arroz integral, feijão, a carne, os grãos, salada, legumes e proteína. No lanche da tarde, eu posso fazer ou um mix de oleaginosos outra vez, ou gergelim, ou linhaça, ou chia, que são fontes boas de gordura, e posso entrar aí com iogurte, ou com whey, posso também entrar com ovos, posso entrar com queijos, então isso também poderia ser um lanche da tarde. E além disso, posso colocar uma fruta, então já seria uma outra refeição boa, é uma mini refeição, mas dá pra mim dar, não precisa ser com a mesma caloria do almoço, mas dá pra mim dar uma combinação boa aí pra pessoa não sentir fome. E o jantar eu posso fazer ou idem ao almoço, ou então posso fazer uma salada completa de atum, ou então uma sopa completa. Lembrando que as proteínas não podem faltar. Então eu tenho que ter pelo menos de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso ao dia. E isso dividido nessas 3 refeições do dia. Não pode. Questão das gorduras boas, das fibras, tudo isso tem que estar muito presente também. E posso fazer low carb e posso fazer aquela deficiência de calorias se eu quero emagrecer, tá? E como eu falei, no resto do dia, no período de jejum, o chás, o café e a água, tá? E água com limão. Agora, o que eu uso de suplemento? O Buster mitocondrial, eu posso estar usando aí Q10, complexo B, bio-PQQ, ácido lipóico, que também é bem legal. O HM-beta, que a gente usa muito, que também é muito bacana, que pode estar, que é tipo assim, ele vai fazer gerar energia de uma maneira mais rápida, né? Como se eu desse para o meu corpo já os corpos cetônicos. O BCAA, que são aminoácidos já encapsulados, mas é pequena quantidade, como eu falei para vocês, dá para mim também que ele retarda a fadiga, e aí a gente pode entrar só com os BCAAs, como aminoácido também dá para entrar, né? Aí eu posso estar entrando também com a cúrcuma, o gengibre, o resveratrol, quercetina, que são antioxidantes, o ômega 3 e probióticos. Esses não tem problemas de eu entrar aí durante essa fase de jejum. Agora, quando eu estou na fase de alimentação, eu posso entrar com whey, com o que eu quiser a mais, também de suplementos que tenham calorias. Mas sempre a recomendação é vocês seguirem o protocolo de jejum intermitente com um profissional nutricionista, gente. Não façam a olho, não façam pela internet, cada caso é um caso. Vocês viram que mesmo a gente seguindo o protocolo, a gente tem que considerar as individualidades bioquímicas, o histórico do paciente, os exames laboratoriais, ver quantos dias de jejum, como fazer esse processo de uma forma gradativa, para que você só colha os frutos, só os benefícios, que não tenha nenhum problema em virtude de estar introduzindo essa estratégia nutricional. E tive algumas perguntas aqui, a da Mazé Cavalcante, que ela tem 50 anos, pode fazer o jejum de quantas horas?
E o como fazer, o que ela pode comer após eu já respondi. E o 16 por 8 é o protocolo mais usado, viu? Mesmo você com 50 anos, excelente. Só que vai, como eu falei, se adaptando a isso. E a Maria Silvina fala qual a frequência para fazer o jejum de 16 horas. Eu já também disse, você pode fazer de 2 a 3 vezes por semana, ou se der bem, até todos os dias ou 4 vezes por semana. Mas de 2 a 3 vezes já tem bons resultados, pelo menos 3 vezes, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque o ômega 3 não quebra. Café com leite de coco. Café não, leite de coco quebra o jejum. A glutamina não quebra, só a glutamina não vai quebrar jejum, gente. Quem não pode fazer jejum? Já respondi. Aqui, quem tem osteoporose pode? Pode, não tem problema nenhum. Você vai tomar os suplementos, vai comer de uma maneira adequada, alimentos boas fontes de cálcio, de magnésio, vitamina D, não tem problema. Vai fazer exercícios, não vai ter nenhum problema na massa óssea, não tem problema. Inclusive mulheres na menopausa, super indicado. Quando a pessoa tem anemia, então, aí não vai fazer jejum com anemia. Vamos primeiro corrigir essa anemia, né? Boa noite, boa noite. Indica alguma vitamina para quem faz jejum? O que não come carne nem frango? A gente pode dar, que eu acabei de falar. O ferro, a vitamina D, tem que tudo fazer os exames laboratoriais para saber, Mirella, o que tem de deficiência. Não é porque ela não come carne vermelha que ela vai ter deficiência de ferro. Ela pode comer outras boas fontes de ferro, como os vegetais verdes escuros, o feijão, não tem o menor problema. Isso durante a hora da alimentação dela, né? O momento dela se alimentar. Então não tem problema. Agora, a gente pode dar algumas vitaminas, como eu daria para a pessoa que não está fazendo essa estratégia. Depende da necessidade. Então eu vou entrar, eu preciso entrar, a pessoa está nervosa, ansiosa, não dorme. Posso entrar com magnésio inositol? Posso. Posso entrar com pré e probióticos? Pode. Então o nosso cuidado é não dar suplementos calóricos durante a fase de jejum. O resto eu vou suplementar normalmente de acordo com a necessidade. Se tiver calorias, eu dou esses suplementos durante a fase de alimentação, durante o horário de alimentação. E o que não tem caloria durante o jejum. Para quem tem o objetivo de hipertrofia, o jejum atrapalha? Não atrapalha. Ele vai fazer você ganhar massa muscular do mesmo jeito, só se você for um atleta e quiser construir musculatura e ter um gasto calórico incrível, treinar 6, 8 horas por dia, aí não dá para fazer jejum, obviamente, tá? Creatina não vai quebrar jejum. Colágeno se tem açúcar sim, óleo de coco não. Sentia muita dor no calcanhar, com a dieta, as instruções eu melhorei muito. Oba, que bom. Gente, se eu não respondi para alguém, vocês podem me mandar no direct, eu respondo. Eu vou ter que parar essa live para poder deixar ela gravada. Eu sei que muita gente não conseguiu assistir hoje, me pediu para gravar a live. Todas as minhas lives ficam gravadas lá no meu canal do YouTube, Doutora Roseli Rossi. As medicações têm que ser ministradas da mesma forma, não é para tirar medicação de ninguém, viu? Então, gente, espero ter colaborado com vocês, ter sanado as dúvidas, as maiores dúvidas, né, que o pessoal tem de jejum intermitente, mas quem eu não respondi, pode me mandar, tá bom? Que eu respondo. Adorei estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Tchau, tchau, até. Obrigada, viu, gente? Até a próxima.